Olá, sejam bem-vindos ao Protagonistas Cast. Eu sou a Sheila Lanza, essa Dani Bellico, minha sócia. E você, é novo por aqui? Tá chegando agora? Bora se cadastrar, ativa o sininho para você não perder nenhum dos nossos conteúdos de qualidade por aqui. E o episódio de hoje é patrocinado pela Sentido Humano, transformando pessoas e organizações. São mais de 20 anos de experiência em gestão de pessoas e metodologias inovadoras para promover o autoconhecimento, a segurança psicológica e a alta performance sustentável. Sigam Sentido Humano oficial no Instagram, Sentido Humano no LinkedIn e o site www.sentidohumano.com.br. E hoje nós temos uma convidada que vamos falar de um assunto que nenhum empreendedor pode estar por fora, hein? Pelo amor de Deus, aquele assunto que você não olhou para isso, tá tudo errado aí na sua empresa. Vamos falar de vendas. Janete, Sim, querida, seja bem-vinda. muito obrigada, muito obrigada. Vamos falar desse coração das Não é? empresas, né? E que as pessoas podem tratar com tanto carinho e que muitas vezes, ao invés de ter esse olhar, a gente acaba tendo ou um afastamento dele, né? Ou simplesmente ignora que ele existe, né? E acha que a sorte vai surgir muito mais fácil. Pois é. Ah, não precisa A de processo de Acha vendas, que o eu vou cliente cai do vendendo, teto, assim. assim, É, né, é, cai no colo. exatamente, exatamente, Eu né? acho que é só fazer tráfego pago, né? Ultimamente a gente está vendo muitos empreendedores, inclusive, chegam para a gente, eu estou fazendo tráfego pago, só que aí investe no tráfego, faz todo um trabalho ali, só que depois não tem o processo de venda para converter, E não aí? é? Aí não E aí? adianta. Esse é o grande problema, né. Hoje eu trabalho muito com empreendedoras e já trabalhei com várias empresas multinacionais, inclusive, né, PMEs. E o que a gente vê que é o maior a maior questão? A maior questão é que a gente está sempre apaixonado pelo nosso produto, pelo nosso processo, aquilo que a gente vai entregar, né. Uhum. Mas quem está ali do outro lado está entendendo todos os benefícios que vai ter a partir disso? E esse é o grande problema das pessoas, porque a gente fica o tempo todo falando sobre os produtos, mas a gente não entende que o outro não compra nada de você, a não ser que seja algo que você precise, que Uhum. você esteja de primeiríssima necessidade, por impulso, ou que realmente vai fazer uma diferença incrível na sua vida. Por isso, é muito importante que você possa desenhar o processo comercial da sua empresa, porque a partir disso é que você começa a entender. O seu cliente tem diferentes jornadas, ele tem diferentes momentos que ele queira comprar, ele tem diferentes formas que ele queira ser abordado. Então, simplesmente entrar no tráfego pago ou qualquer outro, né, meio que a gente Uhum. entre, sem ter essa estratégia bem desenhada, pode ser um grande tiro no pé. O que faz com que o comercial acabe sempre sendo deixado de lado e penalizado por todo o processo que a empresa dedica tanto fazendo o seu produto ou serviço, né? Sim, sim. E a gente vê muito essa parte que você falou de ter a visão de que o cliente compra o que ele precisa. A gente vê empreendedores que criam produtos, Sim, serviços incríveis, só que às vezes está baseado numa técnica que as sim. pessoas não alcançam, vem lá com um negócio quântico, É, com É. não sei o é, quê. E o processo de vendas já começa aí, né? Em você explicar o que você faz e o outro entender, né? Traduzir, né, a gente Isso, brinca aqui, traduzir. traduz em linguagem é, cristã o é. que você faz, Pelo porque amor de você Deus. fala um negócio, não tem a menor ideia, e a pessoa do outro lado, quando ela não entende o que você fala, ela já refuta, né, Sim. porque ela fala: "Bom, não Não é sei pra mim, nem o nem que ela preciso disso. eu não Não sei sei o que nem que o é. que que é isso, então não vou nem perguntar o que é, para não É. achar que eu sou burra ainda". É. Exatamente, né. Essa questão do IA, que eu preciso saber tudo, e do tempo que nos foge pelos dedos, faz com que as pessoas não dediquem tempo suficiente realmente para poder entender que tudo é um aprendizado, tudo é Uhum. uma maturidade que a gente precisa ir trabalhando ao longo da nossa vida para entender realmente aquilo que é mais importante para mim. Uhum. Então, muitas empreendedoras hoje, quando eu começo o trabalho com elas, eu vejo ela está apaixonadíssima pelo produto dela.
é maravilhoso, é algo que a vida toda ela sentiu falta, a vida Uhum. toda ela entendeu. Como é que alguém não pensou nessa questão, né? Uma coisa tão óbvia, né, que a gente brinca muito, o óbvio deve ser dito, Sim. mas a questão é que quem vai estar do outro lado consumindo ou comprando ou usando, precisa entender o que há por trás disso aqui. E muitas vezes essa empreendedora ela justamente não consegue fazer este pacote para Uhum. que ela possa entregar tudo aquilo que tem muito valor. Porque Sim. afinal de contas, eu acho que cada vez mais que eu trabalho com empreendedoras, eu vejo elas colocando muito da sua vida, da sua experiência, É. da sua alma ali dentro, Repertório, né, de seu outras repertório. carreiras, né. Exatamente, seu repertório de várias carreiras e experiências que ela traz, né, Sim. sejam elas pessoais ou profissionais, e que trouxeram esse grande brilho nos olhos para buscar e realizar essa ideia. Uhum. Mas a jornada do cliente é algo importantíssimo que a gente precisa aprender a traçar. Sim. Entender exatamente uma metodologia estratégica de vendas, aonde eu entendo que vender é um processo. Vender não é estressar, vender não é sorte, vender é um processo. Uhum. Quando eu tenho uma metodologia aonde ela é muito simples e clara, e ela me traz todo o passo a passo que eu devo estar preparada antes do meu cliente me apresentar, faz com que essa empreendedora entre no mercado com muitos passos assertivos, Sim. né? Ela entender o que realmente é um funil de vendas e como eu manejo esse funil, né? Não é simplesmente as pessoas chegam, vendem a ideia do tráfego pago ou do Insta ou dos seguidores ou isso ou aquilo, como se fosse fazer a grande diferença. Não. O Uhum. que vai fazer a diferença é o seu movimento no mercado, né, e a forma como você resolve posicionar essa sua ideia, o seu produto. Sim. E, por fim, realmente você poder hoje é muito, muito importante que você saiba conversar com o seu, interlocutor, o seu cliente, com o formato da linguagem que ele sabe entender. Uhum. Sim. Então, quando a gente consegue fazer toda essa trilha e faz com que essa empreendedora percorra essa trilha, ela ganha uma maturidade em relação ao produto, o serviço dela, ela ganha tanta autoridade que aí sim, ela pode estar no elevador e ela sabe fazer e dizer exatamente o que ela faz. Uhum. Ela Uhum. pode estar num evento, ela pode palestrar, ela pode estar em qualquer lugar, porque ela está segura daquilo que ela traz. E aqui eu acho que tem uma questão de, primeiro, do processo, né, de você Uhum. entender que vendas não é só você, eu não sou Uhum. espontânea, eu não sou falante, então não Sim, sou de vender. Não, é técnica, né? Então, exatamente. você desenhar esse processo. E segundo, você entender que você está em vários canais, não só no digital, Sim. né, trabalhando em todos esses canais, e o seu lead, né, o seu possível Aham. cliente, ele vai transitando ali. Então, você entender o Exatamente. funcionamento disso faz total diferença no seu negócio, né? Completamente. Isso que a gente chama, dentro da metodologia da funil de vendas, é a maturidade do cliente. Uhum. Porque ele tem um primeiro contato com o seu produto, nem sabia que ele existia esse produto. Nossa, como eu Uhum. nunca vi esse produto, mas agora meu filho chamou e eu já me desliguei daquela questão. O marido chegou, vou jantar e tal, e aquilo ali já foi pro Já limbo, perdeu. né? Já perdi aquele momento. Só que a empreendedora que investiu muito ali, ela está acreditando que aquele pequeno momento se transformou em vendas. Não. Uhum. Então, a gente precisa entender todos esses momentos diferentes do cliente, né? E Uhum. você só aprende isso através de uma metodologia. Você, Sheila, falou uma coisa que eu escuto todos os dias: não sei vender, não nasci para vender, Sim. não sei o que é um processo comercial, não sei como fazer, entendeu? Preciso contratar alguém. É muito bom, é pertinente, só que eu preciso entender o que tem por trás disso, porque quem não sabe explicar o como, também não sabe fazer, né? Uhum. Então, uma vez que a gente desenha essa trilha, né, esse nosso funil de vendas infalível, que a gente brinca até, e é um dos nossos produtos que mais tem desenvolvido nesses últimos 15 anos os nossos clientes de forma rápida, simples, abrangente e
de forma institucional, que faz com que esse cliente volte para sua empresa e aplique aquilo, toda essa metodologia de forma rápida, né? Uhum. Porque ali mesmo ele já desenha e ele consegue perceber aonde estão as falhas. Porque o grande processo, o grande problema do processo comercial não trilhado faz com que a gente aposte e pague caro pelo erro. Sim. Quando eu consigo desenhar todas essas trilhas previamente, eu consigo ver claramente aonde pode ser que tem um buraco ali, Uhum. aonde pode ser que eu preciso fazer mais pesquisas, aonde eu preciso entender melhor o meu cliente, aonde eu preciso fazer um teste desse meu produto, né? Quais são Uhum. os mercados que realmente eu hoje não abordo, mas que são potenciais? E Sim. que às vezes eu preciso, o que a gente brinca de evangelizar o público, né? Então, muitas das nossas empreendedoras, elas vêm com todo esse ímpeto, essa vontade, não, porque eu fiz esse produto para esse público, e de repente ela começa por outro, completamente Sim, diferente. sim. E ela mesmo se surpreende. O que é isso? É você trilhar e ter consciência daquilo que De quem você é a realmente persona está mesmo, né? fazendo, quem é a persona. Ou às vezes pior, né? Quero vender para todo mundo, porque eu não quero perder Exatamente. ninguém. Não, mas É. então, aí Aí eu não comunico Que com é- ninguém. então você não vai conversar com ninguém, vai ser mais difícil de converter, né? Só que é Ex- difícil muitas vezes da empreendedora entender isso. Que o ex- fato de eu querer vender para todo mundo é mais difícil do que eu ter um público específico, né? Conta um pouquinho disso, Exatamente, Janete. né? Aquela tal história que a gente ouvia de pequeno, mas você não é todo É, mundo. é E bem isso. esse momento do você não é todo mundo é um momento muito rico nas nossas oficinas. É um momento de descoberta, onde a gente vê o brilho do olho dessas nossas empreendedoras, porque elas começam a entender que elas realmente não são todo mundo. E que Uhum. elas não estão aqui com um produto tão bacana, tão legal que elas desenvolveram para vender para todo mundo. É E que elas podem fazer a diferença na vida de muitas pessoas, né? Então, muitas das vezes a gente pode fazer todo esse processo com muito mais eficácia e muito menos esforço e ter mais resultado. Tudo depende desta questão. Eu preciso aprender um método de vendas. Eu preciso entender o processo para poder identificar até mesmo aonde está o meu cliente no processo de vendas, né? Muitos clientes, ai, que me dá uma pena, isso me dói o coração mesmo. Quando eu vejo as empreendedoras que realmente arduamente conquistam vários clientes. E depois vêm esses clientes comprando dos concorrentes. E o que se chama isso? Isso se chama a falta de acompanhamento Uhum. do seu lead. Uhum. Então, é assim, o cliente quando compra de você é caríssimo. Ele já é um cliente que chega caro. A partir dali, eu preciso fazer com que este custo seja diluído em várias outras ofertas que eu possa ter na mão e Uhum. entender como que eu posso entregar isso para o meu cliente. Então, se eu não estou mapeando tudo isso o tempo todo, se eu não estou de olho nessas mudanças, o tempo está mudando muito rápido. A Uhum. IA está trazendo novas ideias a todo momento. Uhum. Então, o que a gente pode fazer de diferente para estar um passo à frente, né? Uhum. Primeira coisa, entender claramente e profundamente o que é o seu processo, o que é o seu produto, o que é o seu serviço. E o seu mercado também, né? A gente fala bastante certeza. disso que você está até falando em termos de comportamento, vai tendo as Uhum. mudanças de comportamento, só que muitas vezes a empreendedora só olha o dela, não olhou para o Sim. mercado, Sim. né? E tá, de repente, deixando oportunidade na mesa. Faz ali um Exatamente. trabalho, às vezes faz, vou fazer uma aula grátis, É. tal, e depois no final vende um produto. Só que você gerou a necessidade no cliente Sim. e às vezes você não tem nem produto para vender. Fala aí, a gente sabe que tem gente aí que faz isso. Várias pessoas né? fazem Então isso. tem que trabalhar também a esteira de você ter uma boa esteira de produtos ali formatada para Exatamente. acompanhar essa jornada do Do cliente no cliente. processo de vendas, né, Com Janete? certeza. Você Para ser tem que ter, estratégico, né? exatamente, você tem que ter um produto de entrada. Você está lançando a sua empresa agora, você está lançando uma nova linha de produtos na sua empresa, você tem que ter aquele produtinho que é o chamariz, Uhum. que é o que realmente vai fazer. Só que, onde está o grande erro que os empreendedores acabam cometendo, porque eu, empreendedor, e preciso fazer tudo, acabo esquecendo que eu cutuquei, trouxe a vontade, trouxe a necessidade, e agora
eu deixo aquele cliente ali na No vontade. mercado. E simplesmente não volto para conversar com ele. Eu deixo ele entender prontinho para o meu para a concorrente. próxima Olha, venda. toma. Exatamente, para a próxima venda, para quem quer que seja, né? Que vai chegar ali e vai fazer. Eu treino muitas equipes que são da área de corretoras, né? Várias pessoas que eu trabalhei na área, na área financeira, na área de saúde, na área de concessionárias, né? E que essas pessoas levantam a bola, levantam a necessidade, fazem com que o seu cliente tenha toda a vontade de aquisição. E aí, por você não estar realmente mapeando claramente quais são suas atividades diárias, o que é mais importante? Eu atender esse cliente que ainda tem uma demanda de estrada para chegar lá na compra, ou esse cliente que está pronto para comprar. Tá quentinho. Tá Quem que eu quentinho. vou lá e faço? É. Então, isso é uma coisa muito importante, né? Nesse mundo do empreendedorismo, onde a gente está o tempo todo de frente com várias oportunidades, mas várias demandas também, se eu não souber me organizar, eu vou perder o trem e a linha no meio do caminho, né? E às vezes o seu cliente que tá quentinho compra de alguém um produto, um serviço que é até pior que o seu. Muito pior. Às vezes muito mais pior. caro que o seu, pior Muito que o mais. seu. E aí Dói no você coração. você fica com ódio. Exatamente. E aí a gente até brinca do lado de cá, mas É. a gente brinca até sobre o CRM, né? Você tem Sim. um CRM, como que você controla? Porque se a pessoa não Exatamente. tem uma lista ali para controlar, nem que seja num caderninho, no Excel, Sim. que seja, não precisa ser um Sim. sistema mirabolante, mas se ela não tem um controle ali, como que ela faz para Sim. saber que, puxa, eu tenho que retomar a conversa com essa fulana que eu falei há Sim. 3 meses atrás? Sim, a gente tende a confiar muito na memória, né? A gente tende a confiar que a Eu gente vai já não lembrar. faço mais isso. Exatamente. E aí, na Funil, quando a gente implementou o processo de CRM, quando a gente colocou esse processo para o mercado, a primeira pergunta, a primeira palavra que a gente trazia é: precisa ser simples. Se for complexo, ninguém vai dar a devida atenção. É isso. Então, qualquer coisa que você vá fazer, seja um CRM, seja uma planilha de Excel, seja até uma coisa que eu usei muito com corretores que trabalham na área imobiliária, que é você mapear 10 clientes que você está realmente trabalhando hoje e colocá-los numa planilha de checklist, e que a gente chama, que é uma planilha de calor. E você vai mapeando como essa pessoa vai mudando de etapa. E se essa pessoa, durante 2, 3 dias, não mudou de etapa, substitui ela. A gente brinca, demita seu cliente, tenha coragem para demitir o seu cliente. O seu tempo é único. Nós estamos aqui 24 horas por 7 dias na semana, vezes X. Ninguém tem direito de tomar esse X de você. Então, se você vai se dedicar aos seus clientes, tal, saiba quem merece o seu tempo. É isso. Porque isso é fundamental. Aqui virou decreto. Sim, É. sim. A gente também tem os faróizinhos aí, Sim. ó. Tá esquentando, tá esfriando. Exatamente. Esse mapa de calor, que é uma das coisas simples que a gente traz em muitas das formações que a gente faz, nas oficinas e tudo, é só uma das pequenas ferramentas que fazem com que a pessoa pare e fale: gente, mas por que eu não pensei nisso antes? Porque a gente está tão atribulada em fazer tantas coisas simultaneamente, mulheres principalmente, né? Sim. A gente não consegue ter aquele tempo. Agora eu sou mãe, agora eu sou esposa, agora eu sou empresária, agora eu sou. Não tem. É tudo ao mesmo tempo agora. Tudo e misturado. Então, para isso, eu preciso encontrar ferramentas que façam com que isso seja facilitado, né? E me diz uma coisa, né? Vamos dizer, quem tá assistindo a gente vai falar: ixi, Maria, eu acho que é preciso, que o meu não deve estar muito bom. Como é que faz? Você olha desde o começo, então vamos arrumar o seu CRM para daí depois trabalhar o funil. Como é que é o seu processo? Então, o que nós fazemos geralmente é poder entender essa carteira que a pessoa tem na mão, o que realmente representa essa carteira, né? O quanto que ela realmente pode corresponder a
essa questão do faturamento, né? Uma palavrinha que o empreendedor às vezes deixa um pouquinho de lado, né? Então ele quer muito, mas ele não se organiza para olhar para esses números de forma clara, né? Então a gente constrói todo esse processo para ele, aonde ele realmente vai entender. Esses clientes esquece, coloca eles na segunda linha, esses na primeira, Você já vê ali a esses e tal. A representatividade. gente já vê a representatividade. E muitas vezes a gente tem gratas surpresas, porque esse empreendedor, ele está correndo atrás desse público. Quando ele vê que, de repente, ele tem um outro público que ele nem percebeu ali, marginal hoje, que consome do produto dele, mas que, se bem trabalhado, pode se tornar o seu cliente premium. Né? Por quê? Porque ele tem mais necessidade, às vezes, do que aquele público que você imaginou que ia consumir de primeira. Que legal Então, é isso, hein? muito Queria bacana. achar uns perfis novos aí, escondidos, vamos explorar isso daí. Exatamente, exatamente. A tal história, né? A gente não tem tempo para olhar para tudo, a gente vai olhando para o que vai aparecendo. Que tá fácil ali, né? Que tá perto do olho. Tá no seu campo de visão, parece que vai dar jogo, né? Mas quantos campos de visão que a gente investe o nosso tempo e, no final das contas, nos abandonam no meio da jornada, né? Então, quando a gente realmente pode fazer todos esses mapeamentos, a gente traz a metodologia simples, como a gente fala, a pessoa realmente ela vira e fala assim, nossa, mas eu nunca tinha percebido que a minha empresa tinha esse potencial também, né? E ter esse outro olhar é algo que ajuda muito a empreendedora, né? Porque, afinal de contas, ela é muitas vezes uma empresa e é difícil você poder administrar absolutamente tudo. Às vezes ela não tem nenhuma lista, ela não sabe quem são, porque às vezes está começando agora, não tem ainda uma lista ali de clientes, né? Uma lista de clientes mesmo, tô começando, não sei com quem falar. Exatamente. Né? E aí você atua nesse processo que a gente consegue trabalhar com ela nessas jornadas, nessas trilhas. As oficinas, como elas são muito práticas, elas depois de 3 horas saem de lá com tudo mapeado. Então, ela faz uma oficina da prospecção, por exemplo, e ela entende claramente quem é o público que está atendendo ela hoje, ou quem é o público que ela gostaria que estivesse atendendo ela, e como ela faz esse script ou uma pesquisa para falar com esse público. Então, essas oficinas de 3 horas que a gente faz, da prospecção, da negociação, do plano de meta, são oficinas rápidas, mas que trazem... práticas, né? Porque você já sai ali, o que você implanta no seu dia a dia. Que você sai com aquilo tudo desenhado. É realmente uma coisa que as pessoas colam na sua parede e, a partir dali, se elas tiverem a disciplina de realmente seguir aquele modelo, elas vão ter muito sucesso e rápido, né? Muitas dos nossos programas também a gente tem a parte do acompanhamento. Então, muitas vezes a gente faz esses acompanhamentos uma vez na semana e faz com que a pessoa realmente implante aquilo. Porque a gente tira ela daquele caos que ela vive e traz ela de volta para o essencial. E esse essencial faz toda a diferença. E às vezes tem uma dificuldade mesmo. Ela vai na imersão, ela entende, ela sai com aquilo pronto, mas depois tem uma dificuldade no dia a dia, na implantação, porque esse tipo de trabalho ele é interessante. Exatamente. Né? Para dar o suporte para a empreendedora, né? Exatamente, né? E para tirar ela daquele momento caos mesmo, né? Porque eu digo que o que realmente é complexo na área comercial é que a rotina te come pelas pernas. A gente não percebe. Mas pesadinha. Você nem acordou e já está na hora de dormir, né? Mas o que eu produzi realmente ao longo desse dia? Então, quando você não consegue fazer esse tracking muito claro, né? E você não tem os objetivos muito claros, você acaba se misturando energia, né? E se misturando com coisas que não dão resultado. Mas aí, vamos contar para a audiência que você tem um presente para eles? Para ajudar nisso daí? Para essa audiência, a gente separou uma coisa incrível. Gente,
Olha só, não dá para ficar de fora, hein? Já É. prepara o celular aí para você apontar a câmera, pegar aqui o QR Code. Isso. O que é que a pessoa vai ganhar aqui, Então, Janete? a partir do momento que ela apontar para esse QR Code, ela já entrou no nosso grupo que chama VIP, né? Venda com impacto e processo. Nesse momento que ela entrar aqui no grupo, ela já vai ganhar a possibilidade de fazer um diagnóstico comercial. Então, ela já vai ter a primeira clareza exatamente de como está essa vida comercial que ela está lidando hoje, né? O que ela está realmente fazendo com isso? E como é que ela poderia olhar para os pontos críticos e começar a trilhar uma jornada de sucesso com previsibilidade e escalabilidade no negócio dela. Olha só, hein, gente? Não dá para ficar de fora. Nós já entramos no grupo, né? Já Sim. ganha o diagnóstico de cara. É. E depois aí ainda vai ter conteúdos e promoções que você vai trazer ali, né, Janete? Conteúdos e promoções, vão ter vários momentos ao longo desse tempo que você estiver dentro do grupo, aonde a gente vai fazer pequenas oficinas, a gente vai fazer pequenos momentos de implementação de um processo, de outro, e fora o networking que você vai ganhar ali. Sim. Então, realmente, quem é comercial já sabe que está dentro de um grupo onde todo mundo está interessado em comercial. Exatamente. Então, você vai ter muitas vantagens. E o melhor do comercial é você aprender com os erros dos outros. Encurte o seu caminho. Para que você precisa pagar para ver? Por que precisa ser tão caro, né? Não, ao longo desse tempo, ali no nosso grupo, a gente tem semanalmente várias dicas que são de desafios que a gente coloca para você fazer lá dentro. Olha só. Então, vão ser vários momentos que vão ser enriquecedores para quem estiver lá. Então, não é um grupo só para você estar lá e mais um grupo. Não, é um grupo de participação, onde você vai ter coisas de implementação imediata. Os insights maravilhosos. Maravilha. Olha só, e para de ficar lá nos altos e baixos, né, gente? Porque a gente fica assim, Exatamente. ai, hoje eu tô feliz, Vendi, Hoje eu não vendi. Aí, outro dia, meu é, Deus, tá é, triste, o mercado tá ruim, não sei o que. é. Agora eu tô feliz. Exatamente. Vamos estruturar esse processo e Vamos. começar a vender melhor, né? Exatamente. E para o ano que vem, a gente vai ter uma grande novidade para o Lançamento. pessoal aqui, um lançamento, né, para as empreendedoras mesmo, que a gente vai voltar aqui em janeiro, né, ou fevereiro, a gente vai voltar aqui, a gente já vai contar para vocês, e vai ser um processo muito gostoso, aonde vocês vão ter a gente vai pegar vocês na mão e vamos ajudar durante um período aí a fazer a coisa virar e acontecer, mas Olha. precisa estar lá no nosso grupo VIP. Se você não estiver no nosso grupo VIP, Não vai vai. ser difícil de você poder entrar. As vagas são muito limitadas, os grupos são muito pequenos, porque a gente está ali dia a dia, né, acompanhando, fazendo a coisa acontecer. Então, para participar dessas imersões, dessas oficinas, dessas trilhas, você tem que estar no grupo. Então, hoje, se você tem alguém que você sabe que está precisando, vai lá, Encaminha para amiga. encaminha o QR Code, porque realmente daqui a pouco a gente vai ter uma limitação ali, porque o grupo vai ser um grupo de fazer acontecer. É isso, gente. A gente gosta assim, né? Para de dormir no ponto e É bora isso. fazer o negócio acontecer. Não, porque a gente Sim. fica ouvindo, ai, não consigo vender, não tô vendendo nada. Aí quando a gente entrega as coisas, as pessoas não implementam. Aí Não você fala, ué. Exatamente, Tá exatamente. doido. Por isso que, assim, eu estou há 25 anos nesse mercado de treinamento e desenvolvimento de equipes comerciais, né? No Brasil, fora do Brasil, etc. E aí, o que a gente vê? A gente vê que o ser humano, ele precisa do acompanhamento. Por isso que esse grupo vai ser um grupo limitado de pessoas, porque o nosso intuito é acompanhar você e fazer o seu negócio O grupo crescer. ajuda, às vezes a dúvida de grupo uma é a mesma ajuda. que a sua, você tem muita Exatamente. troca lá, né? Então, E o eu empresa não tem com quem trocar. E Não aí, tem. aquele momento que você tem aquele grupo, nunca se... Olha, eu já treinei N empresas multinacionais e era muito engraçado. Eles pagavam fortunas para ter dados do mercado, né? Porque quando eu não vendo, o problema é do mercado, né? Então, Sim. deixa eu entender o que o mercado O que está que tá fazendo. acontecendo aí O fora? que está acontecendo aí fora? Aí eu pegava e fazia pequenos grupos, né?
e fazer um workshop de pequenos grupos tal. E os diretores viravam para mim e falavam assim: nossa, e todas as respostas estavam aqui dentro, entendeu? Para que a gente pagou essas fortunas de pesquisa? É a real. Essas pessoas estão vivendo essa realidade. Elas têm as maiores e maiores respostas. Sem dúvida. Então, muito mais do que o mercado. Então, Exato. pare de culpar o mercado. Venha e seja protagonista do seu negócio. do seu negócio. Já fizemos até Venha, já combinamos aqui, já deu tudo em cima. E querida, estamos chegando no finzinho, ainda tem uma pergunta especial para você. Me conta. Né? Pergunta, Dani. Em que momento que você deixou de ser espectadora e passou a ser protagonista do seu negócio? Então, meninas, eu adoro falar sobre isso, porque eu treinei várias equipes no Brasil, fora do Brasil, etc e tal, e todo momento a gente descobre que a gente está lidando com pessoas, não importa a idade ou a nacionalidade, nós estamos lidando com pessoas. E a partir do momento que eu entendi que lidar com pessoas precisava de um método, eu comecei a fazer com que eu trabalhasse num formato estruturado e que eu tivesse um processo. Quando eu implementei esse processo, o funil de vendas, entre outros que eu fiz também, é uma coisa que foi como mágica, assim. As coisas começaram a acontecer, os leads começaram a vir, os clientes corretos começaram a chegar. Então, a verdade é, seja protagonista do seu negócio, porque é a hora que você toma frente dele, se compromete nas ações que você vai fazer, é que as coisas realmente se transformam e todos os resultados vêm. Exato. Então, pare de sofrer, pare de achar que é mágica, pare de achar que é sorte. Não é, é um processo. É muito mais simples, gostoso e fácil de implementar do que você imagina. Olha, gostei dessa. E dá para ela fazer a propaganda para os protagonistas. Dá para fazer. Com certeza, Querida, um foi super muito prazer. prazer. Muito obrigada, meninas. Obrigada Eu que a você. agradeço a oportunidade. E você que é empreendedora, saiba que o seu negócio pode ser muito mais fácil e prazeroso para você tirar os seus resultados e ter tempo para curtir essas suas conquistas. Então, entenda melhor como você pode chegar lá. Entre no nosso QR Code, hein? É isso, Estamos gente. esperando vocês lá. Não se tem mais esqueçam, desculpa, né? número limitado e acompanhamento direto. É isso, gente. Sem desculpas, bora entrar no grupo, ganhar o diagnóstico e seguir no processo de implantação dos seus negócios. Se gostou, tem algum comentário, tem alguma dúvida, só comentar aqui no nosso episódio e ó, não deixa de seguir a gente. Muito obrigada pela audiência